Muito boa noite, minha Paraíba, boa noite a todos, boa noite ao Nordeste como um todo, boa noite a você que é o nosso telespectador assíduo. Nosso programa Norte Debate está começando, eu sou o Salles Dantas e o meu parceiro é o companheiro João Costa. João, boa noite. Olá, amigos, boa noite. Um abraço para todos aqueles que nos acompanham. Um beijo para as cidades que sintonizam o nosso programa, como Guarabira, Campina Grande, Pombal, Souza, Catoré do Rocha, Cajazeiras, além do Rio Grande do Norte. Alô, amigos, vamos em frente porque atrás vem gente e à noite o programa promete. É verdade, promete porque o tema hoje, nós vamos conversar com um advogado especialista em Direito Público Eleitoral, doutor Meireles, que é ex-membro do Tribunal Regional Eleitoral, pela classe de juristas, né, doutor Meireles? Boa noite, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Salles Dantas, boa noite, João Costa, boa noite aos telespectadores do Norte Debate. Né? Tenho certeza que os temas contemporâneos são temas palpitantes e que o programa vai fluir e ser informativo, interessante para os telespectadores. Obrigado pela atenção, pelo convite, estamos aqui à disposição. Doutor Meireles, a gente já começa com os temas atuais, a discussão em torno dos processos eleitorais. O senhor que fez parte da Corte Eleitoral, e esse pessoal da Paraíba, esses processos que estão sendo julgados na Paraíba, que criou discussões, divisão de pensamento. Agora, tivemos um processo de Cabedelo, que foi julgado ontem. Esse processo de Cabedelo teve 2 votos contrários para que o processo retomasse a primeira instância. O juiz foi cirúrgico nas suas colocações, o desembargador, ele deu parecer contundente, né? Mesmo que o parecer tenha sido vencido pelos 3 votos contra, né? Foram 2 votos a favor para que o processo retornasse à primeira instância e 3 para que se mantivesse o processo e o julgamento do processo. O processo foi mantido, o julgamento transcorreu, né? E a pergunta que todo mundo fica, o voto, o parecer do juiz, doutor Aloysio Bezerra, na ótica do senhor, como é que o senhor faz essa avaliação? O processo teve um rito adequado para a defesa? A discussão de que a defesa teve 48 horas para ler 1.500 páginas do processo. Isso não atrapalha o processo de defesa, doutor Meireles? Eu queria que o senhor fizesse um apanhado dessas informações para a gente esclarecer ao nosso telespectador, porque o assunto é a pauta da semana da Paraíba. Pois não, Salles. Na verdade, quando você fala no voto do desembargador Aloysio, você está falando sobre o julgamento da primeira preliminar e, por consequência, terminou sendo julgado em conjuntos as preliminares, né? Quando o desembargador traz fortes argumentos e diverge da posição do relator, né? E quer ser vencido, acompanhado por outra magistrada que compõe a Corte Eleitoral, né? Todo colegiado, ele existe justamente para se ter pluralidade de ideias, né? E essa pluralidade de ideias é inerente às cortes. Então, a divergência de opiniões, a divergência de interpretação em relação aos fatos, ela é cotidiana nos tribunais. Muitas vezes se julga de forma unânime e muitas outras vezes se julga por maioria, né? No caso dessa preliminar em específico, foi julgada por maioria. E o que é que nós podemos analisar? Quem não faz parte do processo pode analisar pelo que foi dito, né? Pelo que a defesa sustentou quando levantou as preliminares, o que cada membro do TRE sustentou e ao final decidiu quando prolatou os seus votos. Assim, então, em abstrato, pelo que se vê de forma pública, nós temos 2 teses distintas, né? Me parece incontroverso o lapso temporal em que a defesa tomou ou não ciência de um volume considerável de documentação, né? Em relação a isso, nós temos desembargadores que decidiram
seguiu-se o devido processo legal, houve a oportunidade de defesa, houve a oportunidade de contraditório, as partes puderam se manifestar sobre essas novas provas e eu entendo, eu julgo que não houve cerceamento de direito de defesa, que não houve negativa do contraditório, enquanto outros membros decidiram de forma contrária e concluíram, houve cerceamento de direito de defesa, a defesa não teve tempo suficiente para se manifestar, houve uma surpresa, né, no julgamento, a defesa não teve tempo suficiente para contradizer aquelas provas, a oportunidade de juntada, me parece também que foi unânime, poderia ser naquele momento, só que o comportamento da presidência do processo teria que ser diferente. 2 magistrados, que foram divergentes e vencidos, entenderam que deveria se dar uma oportunidade específica em um lapso temporal específico para que as partes se manifestassem e fizessem contraprova àquele processo e, por conta de não ter se dado esse prazo específico, geraria-se a nulidade pelo cerceamento de direito de defesa, né, pelo não exercício efetivo do contraditório, enquanto a maioria decidiu de forma inversa. E, ao que tudo indica, muito em breve essa discussão subirá para o STJ se debruçar sobre essa mesma matéria. Doutor Meirelles, assim, o que é que acontece com a nossa democracia e com os partidos que, assim, a gente passa a sensação para o cidadão que não se respeita o resultado da eleição? Porque tudo vai para a justiça eleitoral, para julgamento, né? Tem fraude demais, tentativas de fraude demais. Os partidos insistem em não aceitarem, eles não aceitam as regras do jogo e recorrem, digamos assim, para o tapetão o tempo todo. O senhor já fez parte da corte lá. Tem, assim, uma ação esdrúxula, né, que não tem nem pé nem cabeça e nem cabimento, os partidos entram apenas para procrastinar e tomar o processo. Ocorre isso. Bem, em relação a isso, eu tenho uma visão muito peculiar da história de nossa República. Né? Dizem os historiadores, e entre outros os historiadores do direito eleitoral, que na época da proclamação da República, os republicanos tinham obtido na eleição anterior 12% dos votos. E mesmo com 12% dos votos, e mesmo sem representar a maioria da vontade do povo brasileiro da época, né, eles conseguiram proclamar a República, o que não era a vontade popular. De lá para cá, sem fazer juízos de valor de quem está certo ou errado, o fato é que aproximadamente de 40 em 40 anos, nós já estamos num prazo razoável, que às vezes com um lapso de tempo bem mais curto, né, nós vamos tendo mudanças de regime e nós vamos tendo mudanças de Constituição. Então, a nossa democracia, ela além de ser muito recente, ela é muito estável, porque nós já tivemos um sem fim de Constituição. E se nós pensarmos na Constituição de 88, nós estamos no prazo máximo da validade dela, considerando o nosso histórico anterior, os lapsos de tempo quando a gente muda a Constituição. E o fato é que essa Constituição parece que não está amadurecendo bem, porque nós já estamos há mais de 40 anos com essa Constituição e ela sendo muito questionada, e ela sendo muito debatida. Para usar um exemplo muito recente, né, nós tivemos há pouco tempo 2 mudanças de posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação à prerrogativa de função, que as pessoas normalmente chamam de foro privilegiado. Houve uma mudança do entendimento histórico para afastar os membros, as autoridades que tinham prerrogativa de função, quando perdesse o mandato, historicamente elas continuavam no foro competente de sempre, e ali no final da década passada, isso migra para o primeiro grau. O que é que disse o STF? Não, vamos mudar nosso entendimento, e a partir do momento que a autoridade perde a prerrogativa de função, ela perde também o foro. E vários processos desceram
dos tribunais e foram enviados para o primeiro grau. Há muito pouco tempo, na verdade, do ano passado, isso muda novamente e volta ao entendimento anterior, ao entendimento histórico, né? Se o crime foi cometido dentro do exercício do mandato, mesmo após a perca do mandato, a autoridade continua com o foro de sempre, com o foro competente, né? É o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, nós não temos uma democracia muito madura, né? Talvez por isso os questionamentos. Nós temos mudanças de regra com muita frequência, né? A título de exemplo, todos vão se lembrar que na eleição anterior, talvez o grande questionamento fosse a questão da cota de gênero, que é algo extremamente recente e que traz enormes debates. Pois é, cota de gênero. Aí, qual é a dos partidos? Porque fraudaram. Senão os partidos não cumpriram a regra. Aí suaviza o termo, mas na prática houve fraude. Por que não há um questionamento para que os partidos acabem com essa história de cota para negros, para mulheres? Porque não tem funcionado. Tem servido, sim, para ensejar fraudes. Ou não? Eu acho que a vontade eleitoral de democratizar os espaços com mulheres, com negros, etc., com homossexuais, etc., aquela coisa toda, essa vontade ela não se supre pela situação que causa nas eleições uma fraude mesmo. A maioria dos partidos não tem como preencher as vagas e termina por isso na prática realmente não representar nada na vontade popular, porque o que tem que ser respeitado, na minha opinião, é a vontade popular. Se a mulher quer ser candidata, que ela se candidate e ela disputa a eleição. Se o negro quer ser candidato, que ele seja candidato e disputa a eleição. Essas coisas desses arrumadinhos, esses arranjos que eu acho um engodo sem fim nesse país, o país dos arranjozinhos. Tudo vão fazer uma lei, tudo vão fazer uma lei, vão fazer uma lei. Isso na prática não funciona, porque não tem mulher suficiente nos partidos para serem candidatos. Agora ela recebe o dinheiro. Vai ter os homens para ser candidato, porque a cota da mulher vem direto ao nacional. As estaduais não apita pelo tamanho da cota, não. A mulher tem a cota X e pronto. Acabou isso. Então, assim, termina que o país vira um engodo de puxadinho de coisa, para tentar democratizar uma coisa que não é assim que se democratiza. Não é assim. É porque são temas complexos, né? E tudo que é complexo necessita de debate, né? E talvez nós tenhamos perdido nos últimos anos, ou talvez nas últimas décadas, a capacidade de debater. Polarização, isso pode ter prejuízo. Não, eu não acho que a polarização, que eu acho que sempre teve, e entendo que é salutar a polarização, não vejo problema nenhum em polarizar, né? O problema eu vejo em se polarizar com um único polo. Não precisa ter apenas um polo de atração. Mas na medida que se tenha 2, 3, 4, 5 polos de atração, que tenha mais de um polo de atração, eu não vejo problema nenhum, porque vai fomentar o debate. Mas saindo um pouco do eleitoral, né, e vindo para os dias atuais, todos nós hoje estamos tratando, por exemplo, de inteligência artificial. Alguém aqui assistiu um debate filosófico sobre se a inteligência artificial deve ou não ser implantada? As tecnologias hoje, né, ninguém debate, simplesmente se adere. Então, a ausência do debate parece uma característica da sociedade contemporânea que é muito imediatista. As coisas vão se chegando, vão virando moda e vão sendo implantadas. Não é diferente, muitas vezes, com o processo legislativo, né? Vão se criando moda, vão se debatendo moda, vão se trazendo soluções mágicas ou importando soluções mágicas sem o debate necessário, sem a adaptação necessária, e aí causa, muitas vezes, essas distorções, né? Eu não vi ainda, na prática, né, um partido que conseguisse ter o número de candidatas mulheres suficiente, competitivas, para disputar as eleições, né? Então, vai ter cota ou não? É um debate. Qual o tamanho, qual a proporção dessa cota? Já é um segundo debate. Um debate hoje que está vencido, mas talvez possa ser reaberto mais adiante, né? Se houve fraude na cota, a título de exemplo, né,
a quem deve repercutir e quem não participou dessa fraude. Por exemplo, na Câmara Municipal de João Pessoa, o PDT e o PL podem perder seus quadros por conta disso, né? Eu acho que foi o PDT que entrou com ação, aí de manhã, aí contra o PL, e o PL à tarde entrou com ação contra o PDT, depois os dois retiraram a ação. Epa! Mas aí Inês era morta. Como resolver esse problema no âmbito da corte? Deixa só a gente ir para o intervalo rapidinho, porque depois do intervalo o senhor responde esse assunto e a gente vai entrar no tema também depois do intervalo. Fica aí, telespectador, porque o assunto é política e a contravenção, a moda do momento. A contravenção entrando no espaço da política e a política se agarrando para a contravenção. Daqui a pouco, depois do intervalo também, o doutor Breno vai abordar esse assunto. Volte já. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. O governo da Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do Centro Histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sabe o que dá orgulho? É ver nossas crianças sonhando mais alto. É saber que talentos da rede municipal estão brilhando no Bolshoi. É garantir o amanhã com a poupança futuro. É abrir portas para que cada vez mais jovens cheguem à universidade. Porque cada conquista de João Pessoa também é motivo de orgulho para todos nós. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba.
Telavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia, tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Muito bem, continuamos com o nosso programa Norte Debate, entrevistando um advogado especialista em direito eleitoral, direito público, e eu sou Salles Dantas, o parceiro João Costa. João, você fez uma pergunta para o Bentor Meirelles antes do intervalo, né? Porque dois partidos aqui em João Pessoa, o PDT e o PL, podem perder cadeiras na Câmara Municipal em função do não cumprimento de normas para a cota. A cota. Em resumo, eles fraudaram. E por conta disso, eles podem. Como é que a Corte resolve um problema desse? Os partidos fraudam a legislação, recorrem ao TSE, ao TRE e depois retiram a ação porque fizeram besteira, barbeiragem. Como é que a Corte encara, os senhores juristas encaram esse tipo da incapacidade dos partidos preencherem as cotas? Vamos lá, primeiro vamos... Tem solução também? Como tudo tem solução, mas é algo complexo, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é qual a posição atual da Justiça Eleitoral. E a posição da Justiça Eleitoral é: quem fraudar a cota de gênero vai ter o mandato cassado. E também a posição pacífica hoje que a fraude à cota de gênero atinge a todos os candidatos do partido. A preço de hoje é o que se tem. Se isso é justo ou injusto, né? Se é correto ou vai ser aperfeiçoado o entendimento, aí a coisa começa a mudar de figura. Antes de mais nada, eu acredito que já estava na hora, ou passando da hora, dos legislativos se debruçar sobre a matéria, porque as consequências já estão postas. Os acontecimentos já estão aí, a repetição desses acontecimentos e a repetição dos julgados e da posição do Superior Tribunal Eleitoral, que é seguido pelo restante das cortes e pelos juízes eleitorais. Me parece que, da forma atual que se encontra a legislação, né, a situação não ficou fácil para os partidos políticos, que são obrigados a buscarem mulheres candidatas, quando, na verdade, não se tem. Se eu não me engano, nós estamos falando de 12... A Paraíba tem 12 deputados federais, né, 12 vagas de deputado federal. Isso. Então, se um terço deve ser mulheres, nós estamos falando de 4 candidatas. Se nós falarmos de 5 partidos com candidaturas cheias a deputado federal, para utilizar como exemplo, nós estamos falando de 20 mulheres candidatas a deputado federal na Paraíba. Sim. Os senhores têm mais experiência política infinitamente do que eu. Nós temos 20 mulheres competitivas na Paraíba para disputar o cargo de deputada federal? Eu acredito que não. Para espalhar nesses partidos? Né? Então, essa é uma realidade inexistente. Né? Nós somos para a Câmara de João Pessoa, nós estamos falando de centenas de candidatas. Nós temos centenas de mulheres dispostas e viável politicamente para serem candidatas, para preencherem essas vagas. Isso sem contar o familismo, né? A resposta, na verdade, é não. Todos nós sabemos que não temos. Né? É uma questão social? É uma questão social. É machismo? Não é machismo? Aí já é outra abordagem. Mas o fato é que nós não temos. E o fato é que muitas pessoas, muitos candidatos, eleitos ou suplentes, eleitos ou não, estão sofrendo
as consequências disso. Porque quem não participou da direção partidária, não participou da direção, não participou da escolha das candidatas que vão compor a chapa, não fraudou absolutamente nada, pode e vem sendo muitas vezes penalizado por conta disso. Então, essa discussão é uma discussão que merece ser revisitada, seja pela legislação, seja pelo próprio judiciário. Pessoalmente, eu acredito que sim. Mas as coisas vão amadurecendo, vão se assentando ao longo do tempo, né? Os meios de comunicação, não é de hoje, eles influenciam muito na atividade, não só legislativa, mas de todos que precisam da representação popular para ocupar determinados cargos. Então, na hora que essa pressão popular é pela criação de uma cota, vai haver essa cessão por parte do legislativo. Então, isso passa também por uma conscientização social por parte do membro do legislativo, que talvez possa ser feito com um debate maior, usando os casos concretos, né, para demonstrar as distorções que estão acontecendo. O percentual, você não acha que ficou muito alto? Hoje o partido tem que ter o quê? 30%? Pessoalmente, eu sou contra as cotas. Eu também seja sou contra, qual for, seja qualquer tipo de cota, qual for a cota, né? Eu não acho também concordo com você. que isso é justo, nem que nos faz avançar. Mas o percentual é muito alto. Mas o percentual é muito alto. Nós tivemos uma modificação que talvez tenha sido o que mais influenciou negativamente em relação a isso, é que antes se precisava ter a reserva das cotas. Isso. Mas o partido não era obrigado a preencher. Hoje o partido é obrigado a preencher. Então, se ele é obrigado a preencher, ele é obrigado a criar, certas horas, candidaturas absolutamente inviáveis, né? Aí, quando nós somamos a isso o financiamento público de campanha, que gera o repasse de recursos, né, nós criamos um segundo problema extremamente grave. Abre caminho para a fraude. Não só abre caminho para a fraude, como abre caminho para a interpretação natural que o judiciário está hoje. Você imagina o que é investir 50 mil reais de recursos públicos numa campanha e a candidata tirar 5 votos. O que acontece? Aí você coloca a disponibilidade e a disposição de uma candidata 400 mil reais, quando ela não tem não tem votos. A palavra é essa. Isso é fraude, né? Cheira a fraude, né? Ou não? Por que não, assim, sem olhar para o lado da fraude, mas no mínimo é um desperdício de recursos, né? Esse recurso poderia estar sendo usado na educação, esse poderia estar sendo usado na segurança, esse recurso poderia estar sendo usado na saúde, né? E está sendo desperdiçado em uma campanha eleitoral que não vai trazer o menor retorno para a sociedade. Então, é um debate complexo, é um debate, mas que acredito que mais dia menos dia o legislativo tem que se debruçar nele. Mas aí nós voltamos assim, a uma questão. Por que nós temos uma legislação para cada eleição? Isso não gera insegurança, como os senhores dizem, uma insegurança jurídica, não. A cada eleição, novas regras. Gera insegurança jurídica, gera dificuldade jurídica para todos os operadores do direito. E se gera para os operadores do direito, imagine para os leigos. Imagine para os candidatos não formados, leigos entendam, os candidatos não formados na área jurídica, né? Então, para esse gera muito mais. Imagine para os publicitários que têm que lidar com essa mudança legislativa tão constante. Na eleição passada, na eleição majoritária passada, nós tivemos mudança de resolução no meio da campanha, do primeiro para o segundo turno. Então, é uma insegurança jurídica tremenda. Mas são escolhas, algumas escolhas são constitucionais, outras são legislativas, né? O nosso Tribunal Superior Eleitoral tem um certo poder de legislar, né? Não deixa de ser uma certa distorção diante do nosso sistema constitucional atual, em que preza pela separação dos poderes, mas é o que se tem, né? Agora, esses debates eles têm que serem aprofundados e acho que programas como esses, né, que suscitam esse debate, essa divergência de ideias, né, eles são extremamente úteis para levar à sociedade a necessidade desse debate e aos políticos e ao legislativo por excelência, né,
que talvez, no dia a dia, vivendo os problemas cotidianos, não parem para observar isso. Então, é um dos papéis da imprensa suscitar o debate, né? Trazer as pautas palpitantes e que incomodam o povo e o cotidiano, né? E que se observa que há necessidade de aperfeiçoamento. Doutor Meirelles, onde começa a política e onde termina o crime? É uma boa pergunta. Qual é a realidade diferença, hoje, né? que nós vivemos? A política e o crime estão caminhando de braços dados? Nós não sabemos. Bom, ali é um partido político, ali é uma facção criminosa. Na última eleição, dizia, olha, tal político não pode entrar em bairro tal, porque tem uma facção criminosa que controla aquela aí, que não permite ao partido tal. Isso, de fato, está acontecendo. Bem, a representação política é uma representação da sociedade, né? Nós somos dizem que o país que mais mata por arma de fogo no mundo. Em 2023, esse número baixou, mas nós pegamos o estudo da violência, né? Nós matamos 46 mil pessoas com arma de fogo no ano de 2023. Se não me falha a memória, é o último estudo que nós temos os dados já consolidados. E eu tive a curiosidade, teve uma operação há poucos dias no Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 100 mortes, né? E eu me recordando desse número, de 46 mil assassinatos, e é um número a comemorar, porque houve uma queda de assassinato no Brasil por ano, em 2023, e dá uma média de 120 a 130 homicídios por dia. Então, só para usar como exemplo, todas aquelas mortes que aconteceram no Complexo do Alemão do Rio de Janeiro, né, é o que acontece cotidianamente no Brasil. É aquele número de mortes, né? Ali, claro que chama a atenção de todo mundo, porque foi de forma concentrada, que foram em poucas horas, numa determinada localidade, mas isso acontece diariamente no país, né? Não há uma distorção desses números, porque é a nossa média. E nós estamos nos habituando a essa violência. Então, a coisa está se normalizando. Não é anormal. A população não está mais se indignando com isso. Que haja anormalidade da representação do crime dentro da política. Os números do governo federal, eles admitem que, salvo melhor juízo, 28% da população já vive sob a égide do crime organizado, sob as normas do crime organizado. O crime organizado é quem manda no território onde vive 28% da população do Brasil. Nós estamos falando de quase um terço de nossa população. Verdade. Ora, se um terço de nossa população vive onde quem determina as normas, onde quem julga, quem manda, quem casa, batiza, mata, solta, prende, castiga, é o crime organizado, como é que nós vamos imaginar que na representação política está absolutamente imune a isso? Não me parece ingenuidade, me parece pueril imaginar. Nós vamos chegar ao ponto de onde teremos a bancada do crime, porque tem a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do rural. Boi, e agora falta essa, a bancada do tráfico? Eu acho que a bancada do tráfico ela não vai ser declarada. Mas que ela vai existir. Mas ela já está existindo já. Ela provavelmente deve já existir. Já existe já. Provavelmente ela deve existir, né? Porque se ele domina o território de mais de um quarto da população brasileira, né, que vivem sob as suas normas, né, quem concede a licença de um negócio de outro são eles. Me desculpe interromper. Por exemplo, fala-se muito do crime organizado. O que é o crime organizado? Por exemplo, tem bairros aqui em João Pessoa que você encontra lá na parede de um edifício o nome CV, Comando Vermelho. Pois muito bem. No Rio de Janeiro, diz que é o crime organizado, é o Comando Vermelho, é não sei o quê. Sim, mas são apenas estes que formam o crime organizado? Por exemplo, no Rio tem as milícias, em parceria com o próprio Estado. Ninguém pode esconder isso, né? E ainda tem o PCC.
Sim, mas você tem o PCC, tem o CV, tem as milícias associadas ao Estado. Isso é realidade. Para onde correr? Deixa eu pedir um intervalo aqui rapidinho, mas vou deixar dentro do que o João está falando aí, a importância exatamente dessa avaliação que o João coloca. As milícias são um ponto que se discute também como crime organizado em situações de cidades. As facções são as que muito aparecem, porque o exército das facções é um exército completamente diferente. E eu acredito que trilhões de vezes maior do que o exército das milícias. Até porque o exército das facções, eles se declaram nas comunidades e andam armados mesmo. Hoje em dia, aqui é a coisa mais fácil do mundo você encontrar um cara com um fuzil na mão aqui em João Pessoa. Basta ir nas comunidades aqui, em João Pessoa tem comunidade com pessoas com fuzil na mão aí, né, do exército do tráfico. Então, a pergunta que eu deixo para o doutor Meirelles, depois do intervalo, é que ele possa fazer uma avaliação dessa colocação que João colocou, do crime, seja ele entre facções e milícias, e também como o país está reagindo a isso. Porque nós tivemos, no Rio de Janeiro, doutor Meirelles, uma situação que surpreendeu, que foi a opinião pública a respeito da ação policial do Rio de Janeiro. Chegou aí em determinadas pesquisas a 80%, a mais de 80% de aprovação da população. As pessoas estão vivendo um momento extremamente difícil das comunidades. E é aquilo que vocês estão vendo na imprensa, nas redes sociais, no dia a dia. Então, eu vou para o intervalo, depois do intervalo o senhor vai fazer essa avaliação do crime, das facções criminosas que operam com a política, não é verdade? E também de como a população está esgotada, porque isso é bem claro, a população não tolera mais a ineficiência do Estado brasileiro. E como é? Depois de Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lei, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tá passando na sua porta a chance de ouro de ficar em dia com a Cagepa. Quite sua dívida com descontos de até 100% na multa e nos juros e parcele em até 60 meses. Melhor que isso, Dona Maria, é só um copo d'água bem geladinha. Ligue 115 ou chame no Zap 981984495 e fique em dia com a Cagepa. Você também pode. Governo da Paraíba. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais: robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma.
Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Muito bem, continuamos ao vivo com o nosso Norte Debate, e o debate é salutar, né, doutor Meirelles? João Costa. João, a gente fez os questionamentos e deixamos a expectativa para depois do intervalo. Doutor Meirelles, o senhor pode ficar à vontade para contemplar nossas necessidades de aprendizado com o senhor. Bem, o aprendizado ele é recíproco, ele é conjunto. Toda vez que a gente conversa, debate, houve opiniões diferentes, opiniões muito abalizadas, nós vamos somando, né? E o telespectador é quem, com certeza, aproveita isso e traz as reflexões próprias, né? Nós, quando falamos em crime organizado hoje, nós estamos falando num assunto que é complexo e debatido no mundo, né? No intervalo, nós estávamos conversando, né, do professor João Costa, que ele lembrou do caso emblemático da Venezuela. Nós já tivemos a Colômbia numa situação muito parecida. Certo. Nós temos El Salvador numa situação absolutamente nova. O México aqui junto, parece que é um problema muito próximo da América Latina, esse envolvimento do tráfico de drogas, dos ilícitos com governantes. Isso não é uma situação exclusiva do Brasil. Nós acabamos de ter um caso emblemático no Rio de Janeiro, que trata de um lado do debate, que são as facções, né? Alguns historiadores contam que começam essas facções com a Falange Vermelha, né? Que depois, da Falange, lá atrás, que depois evolui para o Comando Vermelho. O PCC em São Paulo, com uma vertente pouco diferente, porque não ocupa tanto território, não disputa tanto território como as ditas facções cariocas. Mas já está na Faria Lima, né? Exato. Já está, né, no centro financeiro. Por isso tem um viés um pouco diferente, né? Ao mesmo tempo que no Rio de Janeiro, né, o professor lembrou muito bem, das milícias, né, que começam lá atrás com movimentos de policiais, de moradores, de resistência ao tráfico, e hoje já dizem que atuam da mesma forma que o tráfico, ocupam o território e fazem da população refém da mesma forma que o tráfico, né? Não é novidade para ninguém que em determinadas comunidades absolutamente dominadas por essas quadrilhas, por essas facções, o acesso da população e muitas vezes o acesso até da polícia, né, ou de ONGs, ou de organizações sociais, ou de órgãos da prefeitura de ação social, muitas vezes dependem da permissão do comandante da área, desses comandantes, né, sejam das facções, sejam das milícias, sejam de outras quadrilhas. Isso a televisão tem mostrado o que acontece aqui. E eu digo que a televisão tem mostrado todos os dias, né? Quem hoje não... Qual o dia ou qual a semana que nós não temos notícia de uma execução em uma comunidade mais pobre, em uma periferia mais afastada, né? Eu cito sempre o exemplo, né, puxando aqui, retornando à minha infância, à minha juventude, quando sumia um casal jovem, né? Esse casal, de regra, sumia, ele tinha fugido para casar. Né? E ali para casa de um tio, de um padrinho, de uma madrinha, de um amigo da família, né? E aí fazer um casamento após essa fuga. Hoje, quando um casal some, começa o desespero dentro de casa, porque o nível e o grau de violência, né, ele cresceu exponencialmente. E nós todos estamos expostos. E as pessoas que moram nesses lugares mais afastados, elas estão infinitamente mais expostas do que nós. Porque o nosso encontro com essa violência, ele é um encontro pontual e casual. E a pessoa está no lugar errado, na hora errada. As pessoas que vivem dentro dessa comunidade, não, elas estão diariamente submetidas a isso. Não à toa, né, você citou muito bem aqui no final do bloco passado, as pesquisas demonstraram que mais de 80% da população que viviam na comunidade onde ocorreram
os confrontos entre a facção e a Polícia Militar e a Polícia Civil do Rio de Janeiro, aprovaram a ação. A ação do policial. Porque eu fico imaginando, em relação àquele caso concreto e específico, a seguinte situação. Né? A mãe, o pai, o irmão, a tia, a esposa, né? O cunhado, acabou de ter um parente, né, morto pela Polícia Militar, que estava lá dentro da mata. Então já é uma dor imensurável, mesmo que ele fosse faccionado, mesmo que ele fosse traficante, mesmo que tivesse com um fuzil na mão. Mas é a perda de um ente querido. Aí imagina a dor dessa pessoa, ter que subir até a mata, trazer esse corpo, despí-lo das vestes, que simbolizava a participação dele no crime organizado, né? Para ter que vitimizar mais ainda aquela vítima, né? E trazer um contraponto à operação da Polícia Militar. Então, nós estamos vivendo um tempo de barbárie. A realidade é essa. E quando a gente pensa que isso vai estar absolutamente dissociado do resto da sociedade, que isso não vai estar influenciando dentro dos processos políticos, me parece um pouco fora da realidade, me parece ser um pouco de ingenuidade, me parece óbvio que, claro que isso influencia. É verdade. Isso não teria como não refletir dentro da política. É impossível. Mas doutor Meirelles, deixa eu entrar numa situação aqui, que eu recebi aqui de Alcides, ele está me mandando aqui tem o seguinte, presta atenção. O caso de Cabedelo, que é o caso mais novo, mais jovem da história do envolvimento, do julgamento de envolvimento de políticos com traficantes. Você veja, a acusação do Ministério Público se dá de que houve uma clara relação entre o político e o chefe do tráfico local, representada pelos seus parentes, filha, adotada, etc. Mas observe bem, a votação de Cabedelo, o prefeito eleito, que não teria nomeado ninguém para a prefeitura, porque era presidente da Câmara à época, mas, quer dizer, pode ter se beneficiado com o voto, pelo que diz o processo, dessas pessoas que se envolveram com o tráfico. Mas o André Coutinho teve 25.966 votos. Presta atenção. Se você somar os votos do segundo colocado nas pesquisas, o Valber Virgulino teve 8.413 votos. Houve uma diferença aí de 17.583 votos. Nesse caso, tirar o mandato de André não é uma afronta ao voto popular que, na sua maioria, decidiu. Presta atenção, qual a tese da pergunta? 25 mil votos teve o prefeito André, 8 mil votos teve o segundo colocado, Valber Virgulino. A diferença de votos, dividida por 2, é maior do que a votação do segundo colocado. Será que o traficante que está aí teve capacidade de influenciar mais do que o candidato à oposição? E influenciar em tantos votos? Caçar um prefeito desse não é tirar a vontade popular? Não é tolir, tirar da sociedade o direito da escolha do seu prefeito? Porque se tivesse sido um empate, uma diferença assim de 2 mil votos, 5 mil votos de um para o outro, a gente pode até entender que poderia ter tido uma influência na decisão da escolha. Mas o caso não é esse, o caso é que a diferença de votos, mas aí, João, não é o julgamento de caçar o mandato, o julgamento de punir os envolvidos. Seria outro tipo de julgamento. Caçar o mandato é tirar do povo o direito de ter escolhido. Mas o processo foi ou não foi contaminado, doutor? Não, o processo eleitoral pode ter sido contaminado, mas não foi decisório. Quer dizer, não tem como você explicar que o segundo colocado da eleição, com 8.413 votos, somando 2 vezes isso, daria 16.826 votos.
ainda não dá a maioria que teve o primeiro colocado. Quer dizer, é uma diferença assim absurda. É como se fosse uma aclamação para uma representação do segundo colocado. O segundo colocado teve uma representação, porque no processo eleitoral, se por acaso, por exemplo, o segundo colocado tivesse tido aí 24 mil votos, 23 mil votos, até 20 mil votos, tudo bem, teve 5 mil votos de contaminação, mas não é isso. A diferença é absurda. É de 25 mil para 8, 17 mil e pouco. O dobro dos votos que teve o segundo colocado. Se André fosse dividido por 2, por 3, ainda ganhava os 3, ainda ganhava do segundo colocado. É uma situação assim que eu estou avaliando a vontade popular. Estou discutindo aqui, a vontade popular ela foi suprimida. A vontade popular ela foi suprimida. Ah, mas o envolvimento com o crime. Aí se pula o envolvimento com o crime na área criminal. Mas a decisão política não teve interferência, na minha opinião, pela diferença aqui, calculando, no processo eleitoral, da escolha do candidato. O senhor está me entendendo, doutor Meirelles? Eu estou confabulando alguma coisa que não tem a realidade de pensamento, pelas situações colocadas? Na verdade, Saulo, todo esse debate ele é muito complexo. Sim. Né? Eu não participo desse processo, mas eu assisti o primeiro dia de julgamento. Né? E vi as colocações do Ministério Público, vi as colocações da defesa e a leitura do voto do relator. Né? E um dos advogados de defesa, falando no mérito da situação, na repercussão ou não desses acontecimentos, da proporcionalidade ou não para alterar o resultado das eleições, me chamou muita atenção ele falar que o candidato eleito, o atual prefeito, ele ganhou em 100% das urnas, ele não perdeu em nenhuma urna. Né? E ele citou, inclusive, o bairro de Intermares, né? Ponta de Campina, Camboinha, que são bairros que não são periféricos, são bairros que não têm uma influência direta do crime organizado, do tráfico, das facções, e que em 100% das urnas localizadas nesses bairros, inclusive foi citado nominalmente o nome de uma faculdade onde tem uma zona eleitoral, né? Lá o prefeito ganhou com a mesma margem de votos, né? O atual prefeito, então o candidato ganhou com a mesma margem de votos que ganhou nos bairros mais periféricos, onde são acusadas as facções de comandarem o tráfico. Então, sob esse aspecto, né, me parece legítimo o mandato do prefeito. Né? Sobre o aspecto da vontade popular, e aí nós voltamos à Constituição Federal, a Constituição Federal diz: todo poder emana do povo. Não por isso são muitos os críticos, a título de exemplo, da denominada Lei da Ficha Limpa. Né? Por quê? Porque a Lei da Ficha Limpa, tirando a elegibilidade de pessoas, né, para a mão do poder judiciário, de regra, porque eu estou dizendo de regra, porque muitas vezes pode ser um órgão administrativo que condenou alguém e gerou essa inelegibilidade. Pode ser um tribunal de contas, pode ser uma prefeitura, um governo do estado. Tirou do povo o poder de escolher. Tirou do povo o poder de escolher, quando todo o poder deveria emanar do povo. Então, sob esse aspecto, há sim uma intromissão nessa vontade popular. Né? De outro lado, a preço de hoje, o legislador traz as regras, e as regras que devem ser seguidas. Né? E quando essas regras são feridas, há as consequências jurídicas disso. E hoje o TRE tem se debruçado no caso concreto, né, e decidindo, né, pela cassação do prefeito, né, que esses atos, que essas ações pretéritas do prefeito, praticadas pelo prefeito anterior, contaminaram a vontade popular ao ponto de chegar-se à declaração da nulidade dos votos, né, do candidato a prefeito e, por consequência, a cassação do mandato que lhe foi atribuído, que lhe foi diplomado anteriormente. Né? Então, a Justiça Eleitoral hoje está entendendo que houve essa contaminação
e que essa contaminação é suficiente, né, para para ser reconhecida a ilegalidade, o abuso, né, e declarar-se a nulidade dos votos e a cassação do mandato. E aí Cabedelo tem o quê? Novas eleições? Novas eleições. Sim. Né? Como Cabedelo, o segundo colocado, teve menos... aliás, como o prefeito teve mais de 50% do total de votos, né, a legislação prevê a anulação da eleição e a convocação de uma nova eleição que também vai ser presidida pelo TRE, né, com datas, prazos designados. Pelo TRE. Pois é, João. Tem uma música que diz: Cabedelo tem uma cobra. A música diz assim: em Cabedelo tem uma cobra. Pois é, essa cobra é que a gente pensava está de volta, superada em Cabedelo, né? Mas que Deus abençoe o povo de Cabedelo. O meu sentimento de tristeza aos que votaram livremente, escolheram o seu representante, e ao processo eleitoral que, de certa forma, tem que ser cumprido, e a gente respeita a decisão judicial. Mas é aquela situação. É o fato completamente atípico ao que a gente está no dia a dia convivendo. Eu acredito que teve algum processo da justiça que tenha tido a celeridade que teve esse de Cabedelo, doutor Meirelles. O senhor conhece algum? Vamos lá, falando em processo atípico, esse debate, essa discussão, ela não é tão atípica nesse momento, né? Semana passada, 10 dias atrás, teve um precedente do Ceará, e que foi um caso, inclusive, curioso. Né? O juiz de primeiro grau cassou o mandato do prefeito e da vice, e o TRE, faltando um membro, empatou a votação, né? E, por conta disso, o mandato foi mantido. O mandato. Para compor o coro, o presidente do TRE do Ceará... Que era o caso aqui também tinha 6. Pronto, exerceu o poder de voto. Se 3 tivesse votado... E 3-3 empatados, você não pode punir sem maioria. O mandato foi mantido do prefeito e do vice. Em relação ao tempo, né, o processo eleitoral, de regra, ele é um processo célere. A justiça eleitoral é uma justiça muito especializada, o procedimento, de regra, também é um procedimento mais curto, mais enxuto. E puxando pela memória, eu vou me recordar aqui apenas do processo do governador Cássio Cunha Lima. Notoriamente, o governador teve o seu mandato retirado também pela justiça eleitoral. Acredito que a memória não me trai, né? Teve um tempo aproximado como desse processo, né? Acho que a metade, não o dobro desse processo. Foi 1 ano e pouco de Cássio Cunha Lima, quase 2 anos. Quase 2 anos. Tudo vai depender muito também. Esse teve quantos meses? 7 meses. Tem recurso, né? No caso... Não cabe recurso esse caso de Cabedelo? Cabe recurso. Né? Então. A essa altura, diferentemente do de Cássio, que era governador do estado, então, originalmente, o foro pelo cargo em disputa já era o próprio TRE, esse, diferentemente, o foro originário é o foro da zona eleitoral, né? Porque o caso de Cássio, João, ele pulou o processo da primeira instância. Não tem primeira instância. Primeira instância então, dele... esse teve, acredito que a metade do tempo de Cássio, a celeridade, e teve a primeira instância toda que fez toda a administração do processo, né, para a corte julgar. Então, assim, teve realmente uma celeridade excepcional. E estão de parabéns aí o juiz eleitoral pela concentração de esforços para julgar o processo, né? E tem um processo de João Pessoa que é muito parecido também. Sabe como é que está esse processo de João Pessoa também? Não. Como eu não advogo nenhum outro processo, a gente vai acompanhando questão, pela imprensa. As acusações são muito próximas. Muito próximas, né? As acusações são muito parecidas. Agora, uma diferença básica em relação ao processo de Cássio e esse é a questão dos efeitos. Sim. Né, dos efeitos dos recursos. Né? Os recursos eleitorais, de regra, eles não têm efeito suspensivo. Certo. Né? Tribunal Regional Eleitoral, né, mantendo
em mantendo a cassação, o recurso para o TSE, né, teria que ter uma medida extraordinária para que houvesse a atribuição desse efeito suspensivo e o prefeito mantido no cargo, né, diferentemente do processo anterior do governador Cássio Cunha Lima. Certo. E outra coisa que assim, estreita muito a essa altura, o processo em subindo para o Tribunal Superior Eleitoral, já não se debate mais provas. Sim. Né? As questões vão ser muito mais processuais, né? No máximo, seria a revaloração da prova, se debatendo em torno do que está questionado e dos fundamentos que estão postos nos votos que comporão o acórdão, né? Como cada membro do TRE tem lido votos substanciosos, bem fundamentados, para um lado ou para o outro. Né? Então, assim, o TSE vai ter um material vasto e amplo, poderá se debruçar sobre isso. Além das preliminares, que, por óbvio, irá discutir, irá ser debatido. Muito bem. Bom, o programa está chegando ao final, né? Tudo que é bom dura pouco, a gente durou pouco hoje, né, João? Mas foi uma hora de bate-papo com o Dr. Meirelles. Só agradecer ao telespectador pela paciência e dizer que na próxima semana, terça-feira, estaremos de volta com mais um programa. João, valeu? Não, valeu. Aprendi um pouquinho sobre... Aprendemos um pouco mais. Sobre a dinâmica de uma corte eleitoral. Dr. Meirelles, muito obrigado. Fique à vontade para o senhor. Eu é quem agradeço o convite, a paciência, né, e a confiança de trazer aqui o programa, na esperança de ter levado um assunto, uma pauta, informações que sejam interessantes para os telespectadores. Cordial abraço e colocamos à disposição para outras oportunidades. Vamos sim. Bom, então, fiquem todos com Deus. Vem aí mais um campeão de audiência. Que Deus abençoe a todos e até a próxima terça-feira. Até mais.